boa noite para todo mundo, boa noite para quem está aí assistindo. Antes de começar os recados, então sábado agora teremos nossa festa em homenagem ao Oxalá. Então, iremos começar às 18h30, como sempre, tá? É obrigatório a roupa branca, tá? Então quem tiver com alguma outra roupa escura, infelizmente não será permitida a entrada. Por ser uma festa de Oxalá, é obrigatório o branco, o batalá. Então, todo mundo de branco. Inclusive pessoal da assistência, inclusive pessoas que vêm para assistir. A casa inteira de branco, tá? Afinal, o batalá, Obá, Otá, Alá, ou seja, o pai do povo, né? O rei do povo de branco. Então, é mais um motivo para que todos estejam de branco. Então, sábado agora, a festa de Oxalá. Pela uma alteração na agenda, vamos ter 2 seguidas, né? Na verdade 3. Então, na próxima, depois, dia 28, será catiço. Nós vamos ter 2 seguidas. E depois, só depois de 15 dias, que aí, em novembro, já volta ao normal, 2 por mês. Apenas por uma mudança aí do nosso calendário, acabou sendo 3 consecutivas. Então, 21, Oxalá, 28, catiço, tá? Bom, vamos lá então. Hoje o assunto de hoje é justamente pela festa que teremos no sábado sobre as águas de Oxalá. Então vamos falar um pouco sobre o que é as águas de Oxalá, um pouco entender esse ritual que na verdade se originou de um grande mito. Algumas casas mais tradicionais têm um certo cronograma de como faz esse famoso Amon Omin Oxalá, que é o nome em Yorubá, que é o ritual das águas de Oxalá. Mas hoje o objetivo é tentar entender um pouco e trazer algumas informações a mais sobre como esse mito, como que hoje esse rito fez parte da casa e é, dentro do candomblé, um dos rituais mais emblemáticos, um dos rituais mais importantes, extremamente necessário e extremamente... eu, claro, filho de Oxalá, sou suspeito justamente até a falar sobre esse rito, porque ele tem um significado especial para mim, além de ser filho de Oxalá, por ser um dos rituais que traz uma consciência, que traz um entendimento, uma autorreflexão, uma limpeza, muitas vezes, não só física, mas espiritual também muito grande. Então, hoje é tentar entender um pouco sobre como funciona esse rito. Primeiro, claro, não tem como a gente não falar do mito, entender como que é esse mito, como ele nasce, porque é como eu sempre falo, os ritos justificam os mitos e os mitos justificam os ritos. Então, quando a gente quer entender um ritual dentro de uma casa, de axé, como que funciona, é sempre legal entender um pouco sobre a ritualística com base naquela mitologia, de onde nasceu aquela história, aquela lenda, ou seja, aquele mito, para que dê uma certa sustentação e uma certa base para que a gente consiga entender o como se deve agir, o como se deve proceder dentro desse ritual e qual o significado do ritual na nossa vida e na casa. Porque existe uma mudança, existe algumas coisas muito fundamentais. Eu fiz um cronograma, não sei se eu vou conseguir, vou tentar correr, eu escrevi várias coisas que eu achei interessantes, importantes a se falar. Então vamos lá. Como todo mundo sabe, o mito da água de Oxalá nasce quando o Oxalá decide visitar seu filho Xangô no reino de Oió. Ele é rei de Ifon e ele decide, numa viagem, visitar o seu filho. Ele sai em busca dessa empreitada e antes disso a esposa de Oxalá tem uma certa premonição e fala para ele: Oxalá, eu acho que você não deve ir. Eu tive um sonho, eu tive uma premonição e não te aconselho a ir. Eu não tive um bom pressentimento dessa sua viagem. Eu acho que você não deveria ir. E Oxalá, como uma das qualidades mais fundamentais de Oxalá, que é a obstinação e não a teimosia, como alguns pensam, nós somos obstinados e não teimosos, é diferente. Oxalá falou: não, eu sou Oxalá e eu vou. Aí, de tanto que ela fala com ele, ele fala: tudo bem. Então, antes eu vou consultar Orumilá, eu vou consultar Ifá para ver exatamente como que vai ser essa viagem. E aí, depois de muito custo, ele acaba aceitando se consultar com Orumilá e vai realmente perguntar se dá ou não, se é um bom motivo ele fazer essa viagem, se vale a pena, tá. Mas assim, ele já estava decidido, independente do que o jogo falasse, ele iria viajar e ponto final, e acabou. E até um dos Odus que sai nesse jogo, existe essa lenda também, que é o Odu de Edionile.
que é o Odu 8 de Oxaguian, que é um Odu que já corresponde a quando se vai fazer alguma viagem, alguém pergunta, se diz que não se deve fazer. Por mais que essa, quando ele cai claro, é uma jogada mais positiva, ele é uma jogada que diz que não é legal ter mudanças, mudar, fazer viagens, ou seja, tomar decisões onde possam envolver muitas vezes uma ligação de tempo, de espaço, que não é legal. Se recomenda a ficar quieto, a ficar na sua, a esperar passar esse Odu para que logo em seguida a mudança seja favorável e seja positiva. E ele mesmo assim fala, não, mas eu vou de todo jeito. Então, qual é o ebó que eu posso fazer, o que você me recomenda? Aí o Urumilá joga e fala, então, existe um ebó que você vai ter que fazer para isso. Você vai ter que levar 3 mudas de roupa branca, 3 Oxedundum, que é o sabão na costa, para que você faça oferenda dessas mudas de roupa e desse Odundum. Só que com algumas ressalvas. Você jamais vai se negar a ajudar alguma pessoa, jamais você se nega ao auxílio, e você não pode reclamar de nada. Qualquer uma dessas 2 interdições que você fizer, você corre o risco de morte. Então, em momento algum, você vai poder descumprir esse seu prometido, ou seja, esse seu acordo de não negar ajuda e não reclamar de nada. Porque se você reclamar de alguma coisa, se queixar de alguma coisa, existe a chance de você morrer. Ele, tudo bem, eu vou. Lá vai ele, pega seu Opachorô e sai em busca no reino de Oió. Quando ele está indo pelo caminho, deixa eu ver, uma coisa que eu ia falar, que eu coloquei algumas coisas justamente para não me perder até. Tá, vou falar o primeiro depois. Quando ele está indo no caminho, ele é recomendado a também fazer alguma oferenda a Exu. E ele, como grande Oxalá, diz, eu, reverência a Exu? Não vou fazer nada. E ele se nega, naquele momento, a prestar uma reverência, uma homenagem, uma oferenda, ou seja, pagar um tributo por estar fazendo uma viagem a Exu. É aí que entra um ponto principal. Justamente por conta da negligência de Exu, Exu provoca algumas peças em relação ao longo dessa trajetória, até mesmo depois. Mas o que é curioso, porque Exu não é o responsável pelo aprisionamento dele e pelo motivo que fez ele ficar 7 anos preso. O roubo do cavalo não foi Exu que roubou o cavalo e fez ele ficar, que vocês vão entender quem não conhece a história. Mas assim, Exu apenas fez algumas arapucas para ele, para que pudesse tirar sarro dele e mostrar o quanto, quando você negligencia Exu, o preço que você paga é alto. Mas não que Exu tenha sido responsável por isso. No entanto, que Exu ele tem um valor fundamental na nossa vida, muito maior do que as pessoas imaginam. No entanto, que Exu Elegbara, que é muito conhecido, que é visto como o dono do poder, Elegbara, o dono do poder, mas Bará, que é muitas vezes a gente conhece como Bará. O que é Bará em Yorubá? Bará é corpo. Corpo é Bará. Aí você vai me perguntar, o que tem a ver? Exu é responsável pelo nosso corpo. O Elegbara, o dono do corpo. Coisas que as pessoas não sabem. O orixá só toma o transe da nossa cabeça e do nosso corpo se Exu permitir. Se Exu não permitir, nem o orixá consegue pegar o nosso corpo. Por isso que a nossa ligação com Exu é muito presente e muito forte. E o Exu está mais próximo da gente. Exu Orixá, esquece Catiço, aqui Candomblé hoje. Exu Orixá, Bará, ele é Bará. Então ele tem esse poder. E as pessoas, elas muitas vezes não fazem a mínima ideia. Quem é responsável por trazer o Emi, que é o sopro divino quando a gente nasce? Quem traz e põe naquele corpo o Emi, que quando o médico dá tapa na bunda, abre o pulmão e dá o Emi, que é o sopro divino. Quem que faz isso? Exu. Quem deposita o sopro divino dentro do nosso corpo é Exu. E quem tira o nosso sopro divino quando a gente morre e... Quem tira? Exu. Aí Iku toma a nossa cabeça. Não é Iku que vai lá e tira esse sopro. Ele não tem poder sobre isso. O Iku só toma a cabeça e o Ori
de Ori que não tem sopro, que não tem mais Eni. Só que quem é o responsável? Quem é o mensageiro da vida? É ele. Então quem dá nesse momento e traz a vida para o corpo e dá é Exu. E quem tira é ele. Por isso que Exu ele é tão importante no nosso dia a dia, ele é tão fundamental e as pessoas não têm noção. A ponto de somente o orixá toma nossa cabeça e o nosso corpo com a permissão de Exu. Olha o quanto Exu tem poder sobre os nossos caminhos, sobre a nossa vida. E a gente muitas vezes não faz a mínima ideia do tão poderoso que ele acaba sendo. Até mesmo porque ele tem essa ligação um pouco mais forte com o próprio corpo. Além de ele ser, claro, o mais ético, o mais justo, o mais amigo, o mais fiel possível. Diferente de umas tradições que demonizaram ele, colocaram ele como demônio, como ruim, como perverso, como criado a dubialidade ou a dúvida entre os seres humanos, a discórdia. Não, Exu não tem nada disso. No entanto que existe uma lenda, né, antiga de que dois homens brigaram porque Exu se fantasiou metade de preto e metade de vermelho e fez dois amigos brigarem por conta que um falou que viu preto, o outro falou que viu vermelho, eles brigaram a ponto de chegar à morte. Mentira! Essa lenda nunca foi encontrada na África. Antropólogos foram atrás de algumas lendas específicas para tentar descobrir e não conseguiram encontrar. E Exu, na verdade, tem um apreço junto ao Oxalá muito grande, a ponto das pessoas, quando quiser engravidavam, muitas vezes pediam ao Oxalá, porque existe a ideia de que se é o Oxum que se pede gravidez. Não, é o Oxalá, porque ele é o responsável pela criação. Então iam até a casa de Oxalá pedindo para que ficassem grávidas. Só que a romaria começou a ser tão grande, tanta, que Exu não dava conta. E aí Exu começou a ajudar Oxalá nessa trajetória de pegar esses pedidos das pessoas que queriam engravidar, a ponto de que ele criou uma casa antes de chegar na casa de Oxalá para que ali eles recebessem as oferendas dos pedidos e levassem Oxalá. Daí nasce a encruzilhada. Porque era naquela encruzilhada que Exu ficava para que recebesse os pedidos de Oxalá, para que ele levasse a Oxalá da gravidez. Então, ou seja, Oxalá e Exu sempre foram muito presentes. E neste começo, nesse início, ele negligenciou. Como muitas vezes, ele negligenciou até na criação do mundo. Que ele foi lá, ele não quis também pagar o tributo ao Exu, e Exu deu uma sede nele, ele bebeu o vinho da palma, ficou bêbado, tal, que eu posso no final comentar, embora não é esse o objetivo, mas e aí quem cria o mundo é o Dudua, e ele fica responsável pela criação, porque também ele negligenciou o Exu. Ou seja, por Oxalá ter negligenciado Exu por algumas vezes, ele pagou um preço muito alto, mas ganhou outras responsabilidades. E aí, diante disso, ele está indo em direção ao reino de Oió, e aparece um homem, um velho, maltrapilho, com uma barrica na mão, um saco na mão, e pede para ele. Fala, nossa, eu estou cansado, eu sou muito velho, e não estou conseguindo jogar esse saco nas minhas costas. O senhor pode me ajudar? Oxalá lembra que não se pode negar ajuda e não se pode reclamar. Ele, claro, meu senhor, eu ajudo. E aí ele pega o saco para jogar no ombro desse senhor. Quando ele joga, esse senhor rasga o saco e joga tudo em cima de Oxalá. E aí ele grita que sou Eledu, sou Exu Eledu, o dono do carvão. Exu, dono do carvão. E Exu pregou uma peça em Oxalá. Oxalá de branco está todo sujo de carvão e preto. Oxalá respira fundo, porque ele não pode brigar, vai até o rio, pega o primeiro Oxedundum, toma o banho com o sabão da costa, deixa a roupa com carvão em oferenda, coloca a sua roupa branca e vai. E continua a sua trajetória, dizendo, ufa, escapei de mais uma, pois tinha falado. No meio do caminho, ele encontra um outro homem maltrapilho, velho, com uma barrica do lado, dizendo, nossa, estou tentando colocar também nas minhas costas essa barriga e não estou conseguindo. Você tem como me ajudar a colocar isso nas minhas costas? Ele lembra, porque na vontade ele falou não, mas ele lembra que ele não pode negar. Claro que eu ajudo o senhor. E aí ele vai pegar a barrica e vai colocar em cima do moço. Ele abre o funil e nessa barrica estava cheio de azeite de dendê. E joga todo o azeite de dendê em cima de Oxalá, que de branco fica totalmente amarelo. E aí ele grita e fala, sou Exu Elepupá, o dono do azeite de dendê. E mais uma vez preguei uma peça no grande Oxalufã, no grande orixá.
que agora está todo. Engraçado porque o Dendê, por mais que é uma das proibições de Oxalá, tanto no Novo Mundo aqui como lá, no Velho Mundo em geral, mas o Dendê em si, que é do dendezeiro, tanto o vinho da palma, tudo, são elementos fundamentais do próprio Oxalá. No entanto que dizem que o sangue de Oxalá é o vinho da palma. E é uma proibição dele, mas dizem por quê? Porque o dendezeiro tem uma representação muito grande. Então tanto o azeite quanto o vinho tem um significado muito grande. E aí Oxalá, vendo tudo aquilo, lembra que não pode reclamar, ele simplesmente vai até o rio próximo, pega o segundo sabonete, se banha e tira aquele óleo do corpo, deixa aquela roupa toda amarela de oferenda, coloca a segunda roupa e vai em direção ao reino de Oió. Quando ele está caminhando, ele já pensando, fala, meu Deus, só tenho mais uma roupa. Será que vou ter que ajudar alguém novamente e não vou poder negar? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada nesse meio do caminho, porque é tanta coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver, que é o primeiro. Bom, e aí ele está indo em direção, e aí ele encontra novamente um outro homem com uma outra barrica, que vira, geralmente fala, ó, estou precisando de ajuda, não estou conseguindo levar, está muito pesado. Você não quer me ajudar? Oxalá já caiu nos dois primeiros, ele sabe que já vai cair no terceiro, porque ele já sabe que ele tem a última roupa, ele tem tudo e tudo bem. E vou me ferrar, mas vou ajudar, porque eu não posso me negar, que é muitas vezes um das leis dos filhos de Oxalá. Ajudar mesmo sabendo que vai quebrar a cara, ou seja, não pode negar. Às vezes ele sabe que vai quebrar a cara lá na frente, mas ele sabe que tem essa missão, porque se o próprio orixá dele, em alguns casos, como esse, não pôde se negar, mesmo sabendo, e evidente ali que ele estaria se prejudicando, não pode se negar àquela situação. E aí, ele simplesmente respira fundo e fala, claro que eu ajudo. Pega aquela barriga, que quando ele está colocando em cima, o cara abre e joga o vinho da palma, que é justamente em cima dele, todo o vinho da palma em cima dele. Em algumas lendas, só falando, o vinho da palma às vezes é o segundo Exu, em algumas o Dendê é o terceiro, em algumas inverte. Então, depende também um pouco da lenda de qual historiador e qual antropólogo você escuta, mas são sempre o carvão, o Dendê e o vinho da palma. O carvão sempre é o primeiro, nunca vi em alguma outra lenda, alguma outra história diferente. Agora, o vinho da palma muitas vezes em segundo, o Dendê em terceiro, isso muitas vezes eu já vi algumas modificações, tá? Mas aí vai do escritor, do autor que pesquisou e tal. E aí, ele joga e fala, sou o Exu Adim, Exu do vinho da palma, enganei Exu, enganei Oxalá. Oxalá acabou de cair mais num conto, não negligenciou Exu, pois agora pague o preço novamente. Oxalá respira fundo, não reclama, vai até o rio, se lava com o seu último sabonete da costa, põe a sua última roupa branca, deixa aquela de oferenda e vai. Sorte que ele já está próximo ao reino de Oió. Fala, então, se tiver mais algum no caminho, eu vou ficar pelado, porque eu já não tenho mais roupa para me trocar. E nisso que ele está chegando para visitar o seu filho, que é Xangô Kossô, que está no poder nesse momento. Ele está indo em direção a Xangô Kossô, e quando ele chega lá, ele vê no meio do caminho, ele vê um cavalo branco. Quando ele chega próximo a esse cavalo, ele olha e reconhece que este cavalo branco, ele tinha dado de presente a Xangô. Nossa, o que esse cavalo está fazendo aqui solto? Ele deve ter fugido. Vou pegar o cavalo e vou levar de volta para o reino de Oió, porque já foi o cavalo que eu dei, nisso ele pega e está voltando. Só que este cavalo tinha sido roubado. Não tinha fugido, ele tinha sido roubado. E por algum motivo, alguns falam que foi Exu que roubou e jogou lá para pregar uma peça em Oxalá. Mas não se tem nenhuma informação sobre isso. A única coisa que sabe é que eu particularmente não acredito que tenha sido Exu. Até mesmo pelo desenrolar dessa história. E aí, naquela época, especificamente, cavalo era um bem muito precioso, né? Mas um cavalo branco, tudo, e o cavalo do rei. Então, todo o reino de Oió foi colocado à procura desse cavalo. Todos tinham que achar esse cavalo. Então, estava praticamente o reino de Oió inteiro atrás deste cavalo branco. Quando Oxalá está chegando com o cavalo,
próximo já quase aos muros da tribo lá do reino de Oió, alguns soldados olham e chamam ele e falam, ladrão, olha o ladrão do cavalo do rei. Ou seja, então já reconhecem e não reconhecem como um ladrão, mas não reconhecem como o Oxalá. Até mesmo porque as roupas que ele já estava levando já não era mais aquela roupa quando ele saiu na sua missão, de um rei de Ifon. Já era uma roupa branca comum de um andarilho, porque era uma roupa leve. Então ele já é confundido como se fosse um certo ladrão. E nessa vinda, ele é confundido já com esse ladrão. No entanto, que uma das coisas que chamam ele é de Olé Oxim. Como é que é? Acho que é Olé Oxim Obá, o ladrão do cavalo do rei. Isso, Olé Oxim Obá. E aí chamam ele, que isso dizem que é um dos grandes, quer deixar o Oxalá nervoso, aí chamar justamente ele disso. Olé Oxim Obá, ou seja, o ladrão do cavalo do rei. E aí que é um dos palavrões que a gente fala, vamos dizer assim, contra Oxalá. E aí ele tenta explicar que não, mas já estava uma peça pregada em cima dele. E aí pegam ele e levam ele para os calabouços lá no reino de Oió. E esse cavalo não vem, eles não trazem esse cavalo de volta para o reino. Eles ainda dão o cavalo como perdido, como roubado. E esses soldados que acharam o cavalo, vendem o cavalo. Para que o reino de Oió continue na busca e na procura desse cavalo. E aí, como eles são safados, por isso que eu acho que quem roubou o cavalo foram eles. Porque é o mais óbvio, e de repente o cavalo fugiu. Por quê? Porque quando eles tomam o cavalo de volta, eles não levam para o reino de Oió. Eles simplesmente vendem o cavalo, dizem a Xangô que não acham o cavalo, que o ladrão fugiu e o reino continua em busca. E Oxalá vai para debaixo dessa masmorra que fica ali onde que é essa jaula que era colocado, e ali ele fica por 7 anos, onde ele se alimenta mal, onde ele recebe sofrimento, e ele sabia que não podia reclamar, porque se ele reclamasse, ele poderia morrer. Por isso que tinha o interdito de não reclamar. E ele aceita tudo aquilo, vai para esse calabouço e fica 7 anos preso. Que aí responde por esses 7 anos de prisão de Oxalá, que é um dos rituais específicos. E aí dentro disso, ele passa fome, ele apanha tudo. O que acontece? O reino de Xangô cai em desgraça. Então não dava mais, o chão se torna infértil, as mulheres se tornam inférteis, não chovia mais. O reino de Ejibô, de Oxaguia, também os inhames não nascem mais. Tudo começa a ficar extremamente podre. E aí o Xangô, preocupado com aquilo, que o reino de Oió sempre foi um dos reinos mais ricos na época, em país de Yorubá, da Nigéria, tudo tal, ele vai buscar o Babalaô, Urumilá, ele vai até Urumilá e fala, ó, tá acontecendo alguma coisa com o meu reino. Parou? Não. Ele vai buscar alguma coisa, ele vai buscar uma informação. Chegando a Urumilá, ele fala o que está acontecendo, e a primeira coisa que sai é que justamente o ebó a se fazer era tirar um homem inocente da cadeia. Que não tinha o que fazer. Que justamente o reino de Oió caiu em desgraça por uma grande injustiça cometida há 7 anos atrás por um homem que estava preso injustamente. E Xangô, por ser muito justo, até então não era visto como o grande orixá da justiça, mas tinha apenas como um grande rei e tudo tal, ele vê aquela situação toda e ele vai imediatamente até o calabouço mas como que eu vou saber quem é o injusto? O Urumilá diz, assim que você entrar você vai descobrir quem é. Você vai saber. Ou seja, ele ficou mais encafifado, falou, então eu conheço a pessoa. E aí ele vai direto. Quando ele chega lá, ele vê todo de branco, que estava todo preto já de sujeira, no canto já deitado, Oxalá. Quando ele olha, ele fica inconformado. Ele fala, claro que o reino caiu em desgraça. Por isso que o reino está dessa forma. E traz Oxalá e pega Oxalá, tira de lá, traz Oxalá. E aí, quando ele olha Oxalá daquele jeito, todo sujo, o que ele faz? Ele convoca todo o reino de Oió a ir buscar água na fonte mais pura, no rio mais limpo, para que lavasse Oxalá.
Porque Oxalá estava 7 anos sem banho lá, você imagina? Então, ele pede justamente que todo o reino de Oió, naquele momento, se vista de branco, porque todos ali são filhos de Oxalá. Porque se ele é filho de Oxalá, todos também são filhos do reino de Ifon. Então ele pede para que todos que se consideram filhos de Oió se vista de branco, peguem um jarro com água, vão até a fonte, ou o poço, ou o rio mais limpo. Aqui, claro, na cidade, a gente faz esse ritual pegando água da chuva, quando não se tem, muitas vezes, uma mina, um poço, ou um rio próximo. E aí ele pede para que todos vão, para que lavem Oxalá. Quando nasce o ritual que ele fala, Amon, Omin, Oxalá, lavem com água Oxalá. E aí começa onde todos vão lavar Oxalá. E aí em seguida ele pede para que todos tragam comida a Oxalá. Porque ele estava magro, ele estava doente, por ter ficado 7 anos comendo o resto de qualquer coisa que tinha ali. E aí trazem todas as comidas que ele gosta, trazem o ebô, fazem toda aquela fartura para que Oxalá possa comer, para que ele possa se alimentar. E naquele momento é onde Xangô determina que nenhuma injustiça mais irá acontecer no reino de Oió. E que a partir daquele momento, todo mundo que for preso ou acontecer algo, terão 6 ministros que irão atacar, que serão, vamos dizer, promotor, e 6 ministros que irão defender. Para que aí sim a pessoa passe por um julgamento e a partir daquilo seja decretado se a pessoa vai preso, se não vai, se ela é culpada, se ela não é. Justamente para que nenhuma injustiça mais acontecesse no reino de Oió. Daí as pessoas começam a associar Xangô com o justiceiro. Porque até então, o grande justiceiro, que era o protetor da justiça, era Ogum. Porque é ele que pune. Ele vê, ele que vai lá, corta a cabeça, ele que mata, ele que vai para a guerra, ele que faz. Então ele que era o responsável que faz justiça com as suas próprias mãos. Mas a partir desse momento, começam a associar Xangô com o orixá da justiça, por ter criado um sistema de julgamento onde ninguém mais seria tratado de forma injusta. E cada um dos seus filhos do reino de Oió, por alguma atrocidade, maldade ou qualquer intransigência ou contravenção que fosse realizar, tivesse um julgamento justo. Então daí nasce isso. Diante disso, Oxalá precisa voltar ao seu reino de Ifon, porque seu reino estava abandonado, só que ele não tem força mais para isso, ele está velho. É aí que um dos conselheiros de Xangô, que é Airá, ele simplesmente vira e fala, não, eu levo Oxalá até o seu reino de Ifon. Eu vou levar, não tem problema. Mas ele não aguenta, eu levo ele nas costas. Quando ele cansar e não conseguir, eu consigo pôr ele nas minhas costas e levo ele. E aí nisso, ele se veste de branco, porque ele está junto de Oxalá, e ele vai junto, levando Oxalá. Diz que durante a noite, em alguns momentos dessa viagem, ele sentia muito frio, Oxalá. E aí, para esquentar Oxalá, Airá fazia uma fogueira. Daí que a fogueira é de Airá e não de Xangô. Porque quem fazia a fogueira para esquentar Oxalá é Airá. Por isso que o ritual está preso ao outro. Quando se faz o agerê, que é a fogueira de Xangô, que na verdade é de Airá, você esquenta uma casa. Mas logo em seguida, quer dizer, anterior, porque o primeiro rito é a água de Oxalá, que é o que vai esfriar, mas depois eu preciso esquentar. Então olha como um rito está extremamente preso ao outro. Então se eu preciso esquentá-lo, eu preciso também esfriá-lo, para que eu mantenha esse equilíbrio. Por isso quando se faz um rito é importante que se faça também o outro. Senão, ou você esquenta demais uma casa, ou você esfria demais uma casa. Ou seja, ou você esquenta demais Oxalá, ou você esfria demais Oxalá. É sempre o equilíbrio. E aí, diante disso, ele vai esquentando. Quando ele está chegando, muitas vezes, ao reino, antes ele passa pelo reino de Ejibô, que é o reino de Oxaguian, que os inhames, por ele ter sido solto, voltam a nascer. E aí, por conta dessa alegria, Oxaguian determina que todos os filhos de Ejibô pegam uma vara, um atori, que na maioria das casas é a goiabeira. Alguns hoje em dia usam mais o atori como o café, mas a principal mesmo utilizada é a goiabeira. Que saem às ruas e toquem uns aos outros,
com esses Atori. Acabem tocando como um sinal de que o Oxalá está de volta e de que a terra voltou a dar inhame. Por isso que é costume, é comum, quando se vê o Oxaguian, ele tem um Atori na mão. Assim como a adaga e a mão de pilão, que são os 3 elementos que ele carrega. Mas o Atori muitas vezes é para representar justamente essa água. Por quê? Porque o Oxaguian, ele é o protetor do Alá de Oxalufã. O Alá, aquele pano que Oxalá vem embaixo. Então, quando Oxalá anda, tem um pano sobre a cabeça de Oxalá. Esse pano se chama Alá. E este Alá, quem é o protetor deste Alá é o Oxaguian, que vem à frente. Por isso, e aí Oxalá vem com o seu Opachorô, que o Opachorô, até é legal explicar, ele é dividido em 3 pratos e com um pombo, com irilé em cima. O que é essa representação? Já ouvi até a gente falar que o irilé é o Espírito Santo, né? Mas tudo bem. Deixa isso de lado. Os 3 pratos significam, o primeiro prato em cima significa o Orum, ou seja, o espaço, o céu, vamos dizer assim. O segundo simboliza o Aie, aqui a terra, exatamente onde a gente pisa. E o terceiro, ele representa tanto as profundezas da terra, de Onilé, como as profundezas do mar, de Olocum, de Iemanjá, ou seja, de onde existe. Então, é a representação. E esse pombo, que na verdade não é um pombo, é apenas um pássaro, ele representa a fecundidade. Ele representa o poder das Iá. Isso que o Opachorô não é apenas um cajado de apoio, é um cajado de guerra. Porque foi com ele que ele rasgou o véu entre os mundos. Foi ele que acabou de criar a morte. Muitas vezes nasce a morte, que é onde que ele rasga, quando ele bate no chão e Orum e Aie se divide. É com esse Opachorô que ele fura o dendezeiro para beber o vinho da palma. Ou seja, então é um instrumento de guerra. Não como muitas vezes as pessoas pensam que é apenas um cajado de bengala. Não, é de guerra. No entanto que o Oxalufã, ele tanto carrega esse Opachorô, como ele carrega uma bebê, que é um leque. Não uma bebê de espelho, mas uma bebê que é um leque. Que em algum momento tiraram da mão de Oxalá e hoje em dia você não vê. Você vê em algumas tradições antigas que existe. Porque tem um porquê Oxalá carrega justamente esse leque. Muitos dizem que é para se abanar porque a África é quente. Eu e as insanidades que eu escuto por aí. Mas não, porque em um determinado momento, quando ele se vestiu de mulher, ou seja, ele se vestiu com as roupas de Nanã, para poder dominar os eguns, ele abanava o leque na voz para que a voz saísse igual de um egum. E assim ele conseguisse dominar os eguns, porque pensavam que era Baba Egum que estavam falando. E aí, quando o Nanã chega a ver aquilo, fala: o que você está fazendo com a minha roupa? Pois gostou de usar? Vai usar sempre. E até hoje Oxalá se veste como uma Iabá. Justamente por esse nível. E esse leque é justamente essa representação que ele enganava a voz para falar com uma voz trêmula e os eguns obedecessem ele. Nisso ele descobriu o poder e sabe como conduzir, como comandar egum. Então, é isso que eu falo. Às vezes, gente, Oxalá tá com um leque na mão? Tá com a bebê, claro. Se você é uma pessoa ignorante, você não vai saber o motivo. E vai falar: nossa, como já vi em lugares isso acontecer, e pessoas falam: nossa, Oxalá com a bebê na mão. Só que assim, você vê que a pessoa não conhece por trás o motivo que fez ele chegar, o fuxico que tem do leque, as coisas que você faz. Por isso que eu falo, o candomblé, gente, por mais que você vá em um lugar e você veja alguma coisa muito estranha, não critique. Porque talvez ele tenha um conhecimento que você não tenha. E o teu preconceito na hora pode prejudicar. Como já aconteceu, um dia eu ia em alguns candomblés, de amigos, de pessoas, assim, e eu ver algo que eu desconheço completamente, e naquele exato momento que eu vejo aquilo, eu não critico, mas eu descubro que ali talvez tenha um conhecimento que eu não tenha. Porque se tem aquilo lá, o que talvez eu ignorei naquele momento e que eu não esteja sabendo, que eu não saiba, e que aquela pessoa sabe. Então, pelo contrário, você é humilde o suficiente de chegar à pessoa e perguntar para que ela possa, se ela, claro, quiser, me dar aquela informação, me trazer aquele conhecimento. Então, por isso que eu falo, quando vocês vão em algum lugar, vocês veem alguma coisa assim, não critiquem. Porque você não sabe o conhecimento que está por ali. Você não sabe o que tem por trás. Se ele está fazendo aquele zelador, aquela zeladora, está fazendo daquela forma, existe alguma coisa porque ele fez aquilo. Ele foi ensinado, ele aprendeu alguma coisa. Então, tem aí. E aí, onde eu já estava mesmo?
Navan. Oi? Do Atori, exato. E aí, é porque já não tá mais nada daqui, aqui você já tá já tudo já, como sempre. E aí, ele peça para que todos se toquem justamente em comemoração. Então é comum a gente, num rum de Oxaguian, a gente vê ele com a Tori na mão dançando, encostando e tocando as pessoas. Justamente porque ele está dizendo que Oxalá voltou. A terra é fértil. As mulheres voltaram a ter filhos, ou seja, tudo voltou, o axé voltou justamente no reino. E aí nisso, Oxalá chega até o seu reino de Fon, onde ele é recebido com honras por ser o rei e tudo, e a Airá decide ficar com ele naquele momento. Fala, não vou voltar ao reino, porque nessa travessia, a intimidade, o carinho que eles tiveram, o aprendizado foi tanto, que eles começaram naquele momento a gerar e ter essa grande amizade. E é daí que ele fala, a partir de hoje eu me visto de branco, em homenagem a você, e aí ele vira um conselheiro também da casa de Oxalufã, do reino de Fon. Por isso que Airá, ele é reverenciado tanto em Oió, como ele é reverenciado em Fon. Mas também é reverenciado, como muitos não sabem, em P e País no P, que é na região de Obaluaê. Por quê? Porque quem apresentou Airá a Xangô foi Obaluaê. E ele, quando Obaluaê saiu do seu reino por um momento que ele teve que sair, ele acabou deixando Airá por algum tempo, 1 ou 2 anos, não sei exatamente agora, a tomar conta desse reino dele. E aí depois ele volta e vai para o reino de Oió, porque ele era um bom conselheiro. Então, por isso que Airá, ele tem essa... todo filho de Airá, ele é muito articulado. Ele se dá bem com um, ele se dá bem com o outro. Ele tem esse traquejo, esse jogo de cintura, essa flexibilidade. Ele sabe apaziguar problemas, ele sabe lidar com situações, ele consegue dar um ponto de vista diferente em algum caso, ele faz elucidar e trazer a consciência para um problema que muitas vezes ninguém está vendo. Então ele tem esse. Mas, por outro lado, ele é cobrado justamente por isso. Quando ele não se tem esse lado, muitas vezes o seu orixá vai justamente cobrar isso do seu filho. Que ele tenha esse poder de persuasão, mas no sentido sempre justo, de aconselhar, de entender, de auxiliar, de ajudar, ou seja, de ser sempre presente. Bom, esse é o rito especificamente das águas de Oxalá. Claro, tentei ser sucinto em meia hora, passei um pouco a mais, mas esse é praticamente o rito. As casas de candomblé, claro, mais tradicional, elas começam o seu rito geralmente na quinta-feira, na penúltima quinta-feira, muitas vezes, de setembro. E aí, o primeiro domingo é feito a roda de Odudua. Por quê? Porque neste primeiro rito é onde vai simbolizar esses 10 dias que começa até o segundo domingo da prisão de Oxalá. E aí existe, claro, várias coisas que são feitas na casa. Então, é feito um obalutim. O que é um obalutim? É para simbolizar a prisão de Oxalá. Então Oxalá é tirado da sua casa de santo, é feito esse obalutim e ali ele é colocado e ali ele ele fica ali por esses quando se inicia nessa quinta-feira, para que no sábado, onde vai se fazer a lavagem das águas, ou seja, onde vão se lavar o Oxalá. Então vão se lavar o Oxalá, todos os orixás da casa são limpos, são preparados águas de cheiro. Todos os buris são limpos, a casa é pintada, então pintam a casa de branco, tudo, é onde realmente eles pintam. Ou seja, porque é ele que vai abrir o calendário anual da casa. É ele que vai ser o pioneiro a abrir. É ele que vai abrir o calendário de Odu da casa também. Então existe uma ligação com o Odu muito. Então toda a casa é preparada para que possa receber o Oxalá quando ele volta. Então na casa existem algumas coisas, claro, nem todas conseguem cumprir todo esse ritual, mas ele é maravilhoso. Então é feito um alá branco desde o começo da porta da casa até o obalutim de Oxalá. E do obalutim até, ou balué, muita gente fala balué também, é levado até a casa de Oxalá. E as pessoas elas só andam por baixo desse alá. E nenhuma luz na casa é acesa. Até a primeira vela ser acesa a Oxalá quando começa a escurecer. E aí, às 6 da tarde, quando começa a escurecer, antes não pode nenhuma vela, nada ser aceso. A primeira vela que você acende é Oxalá. Por quê? Porque você está dizendo que ele é a luz. Ele é a iluminação, ele é a claridade, é ele que dá o fogo para a nossa vida. Por quê? Porque Xangô no seu reino determina isso.
E durante esse período, nenhuma luz ou lamparina na época lá, ou seja, nenhuma vela é acesa para iluminar o reino de Oió, antes do que todos fossem a Oxalá dizer que ele é a luz, ele é a claridade, ele é a iluminação, ele é a sabedoria, ele é o branco. Para que aí sim, depois que lembrasse que ele é o protetor, só que lembra-se, quem é o dono do fogo? Xangô. Olha que coisa curiosa. Primeiro o fogo é dado a Oxalá para que depois o reino de Oió seja iluminado na noite. E as casas seguem isso. Então, quando durante começa na quinta-feira até o terceiro domingo na festa do pilão de Oxaguian, é feito exatamente isso. Nenhuma luz, nenhuma vela é acesa na casa. Quando o primeiro raio, o último raio de sol começa a sair e vai começar a escurecer, se vão a Oxalá, tem uma reza específica que é feita a Oxalá, onde você diz que ele é a luz, onde você vai dizer que ele é a sabedoria, ele é o conhecimento, ele é a luz da nossa vida, ele é o que ilumina a nossa consciência. Porque a brancura não é só o estar branco, é estar branco na consciência, nos pensamentos, no coração, é se limpar de tudo isso. Então você limpa a casa tanto fisicamente, como você limpa você, seu coração, sua mente. Você joga fora seus medos, seus traumas, seus limites, qualquer situação que te inibe muitas vezes a conquistar alguma coisa. Então é o momento de depurar, de expurgar alguma coisa. Sabe aquele mês que todo mundo, a mãe quando era criança, dava o purgante para poder fazer a limpeza? É mais ou menos isso. Resumindo, é isso. E aí é levado justamente essa primeira vela, tem o Panã, que justamente tem uma reza específica, uma série de coisas que vamos fazer. O ebô é trocado diariamente, sempre um ebô fresco, a Oxalá é dado. E aí, dentro desse ritual, é feita essa lavagem neste primeiro domingo de Odudua, onde todos, antes de clarear, vão até o rio, a fonte mais próxima, com uma quartinha ou no ombro ou na cabeça, para que se lave tudo, e aí faz toda essa lavagem. E aí, durante até o próximo domingo, que é quando o Oxalá vai realmente comer e voltar para a casa dele, que está simbolizando o final dos 7 anos dele preso, que aí é feito o segundo domingo, que o primeiro foi a roda de Odudua, ou seja, onde vai ser essa limpeza, que mostra o quanto ele vai ficar preso. Depois desses 7 dias, que no próximo domingo é feita a roda de Oxalufã, onde todos dançam no sentido ao Oxalufã, ou seja, é feito como se fosse um xirê, por isso que são 3 seguidos, é pesado, é cansativo, mas é muito bonito. Aí onde vão se ofertar as comidas, porque é como se ele tivesse passado por todo esse período de 7 anos preso, onde é dado a comida, e ele vai voltar à casa dele. Então é quando ele volta ao seu reino, que aí é onde ele vai sair desse balué, ou seja, desse balutim, e vão levar ele de novo ao quarto de santo de Oxalá. Para que logo em seguida tenha a festa do pilão. Então o pilão, quando vai se fazer no terceiro domingo, que é a festa de Oxaguian, o pilão ele é cortado na frente de Oxaguian, para que seja ali, para que abre com esse ato o calendário de Odu, ou seja, o calendário da casa que vai se abrir, porque a última festa foi agora, a festa de Olubagé, que é o encerramento, quando faz a limpeza da casa, para que quem abre o calendário é justamente Oxalá, que é a abertura. Todo mundo está de branco. Por isso pegou-se a mania, o costume, de começo de ano, dia 1º, todo mundo veste branco. Porque quem abre o calendário Yorubá é Oxalá agora. E ele abre com todo mundo de branco. Então, o pessoal começou a copiar esse costume que existia da África que vinha. Então, por isso que isso é muito forte no Brasil e em alguns outros lugares do mundo. Quem já teve a oportunidade de passar o Réveillon fora, em algum outro país, os únicos que estão de branco é brasileiro. Assim, quem não está de outra cor é porque não é brasileiro, porque brasileiro está sempre de branco no dia 1º, porque é o calendário que está se abrindo. E aí esse Odu, esse Inhame, né, que é o Exu, ele é partido para na frente de Oxaguian, para que ele seja pilado. E aí vai se pilar o Oxaguian dentro do pilão, onde muitas vezes um dos filhos mais velhos, claro, já é bom e tudo, é o que vai chegar com este pilão, com a comida pilada, o Xoguian, ou seja, o nome já diz, o comedor de inhame, ou seja, pilada, com esse pilão no ombro, que é onde vai se fazer
a comida de Oxaguiã e vai se trazer. Então, ou seja, é um filho de Xangô, que o pilão, que é o Odó, ele é de Xangô. Então é ele que vai se chegar, esse filho de Xangô mais antigo, mais velho, que vai pilar esse inhame, vai colocar esse inhame já no pilão, vai trazer esse pilão para finalizar o ritual do pilão da festa de Oxoguiã, onde todos vão comer aquele inhame pilado. E aí, muitas vezes, em alguns casos, quando se faz, existe o costume de se fez o pilão uma vez, tem que se fazer pelo menos 10 anos na casa, 8 anos no mínimo. E aí somente consegue se consagrar um pilão depois que essa casa passou por 8 ou 10 anos desse ritual. Se amanhã eu falar, eu quero vir e colocar um pilão na minha casa para o Oxaguiã e dar esse fundamento. Se eu não tenho 8, 10 anos de rituais com o pilão, não se faz. Porque você precisa preparar a casa durante todo esse período para que logo em seguida você faça esse peji, ou seja, muito mais robusto com o axé de Oxoguiã. Então aí para isso existe esse preparo. E que muitas vezes sempre é um mais velho que vem, sempre é o pai de santo. Não existe isso do pegar alguém, eu vou lá fazer no meu axé. Não, isso é uma coisa infundada, isso não tem como. Não é nós que fazemos as coisas do nosso próprio axé. É igual um celular não se carrega sozinho, ele precisa de um carregador. Não tem como, precisa de um carregador para colocar, então é a mesma coisa. Então eu não consigo na minha casa, no meu axé, me carregar. Eu preciso sempre, então é nisso que eu tenho o meu pai de santo que faz, e vice-versa, assim vai. Isso em qualquer lugar, em qualquer casa. Você nunca vai ver, por mais velho de santo que a pessoa seja, naquele ritual, naquele fundamento, sempre vai ter um mais velho trazendo aquele axé justamente para casa. Por mais que ele saiba fazer e ele faça na casa dos filhos dele, na casa dele ele não faz. Então isso é uma coisa comum. Bom, a procissão é muito bonita de Oxalá, que é feita, porque é tudo de branco, vão em direção ao rio ou à fonte mais próxima, todos de branco, com o jarro de água trazendo para fazer a lavagem. Então, antes do sol nascer, já se vão sempre em silêncio. O silêncio, nesse momento, ele é fundamental. No entanto, que quando a casa entra nas águas de Oxalá, tem um ditado que se diz que se andam e não se ouvem nem os passos, nem sussurros e nem nada. Porque é um silêncio total ao Oxalá, porque naquele momento ele está relembrando os 7 anos de desgraça dele, preso dentro de uma prisão. Então é um momento de muita tristeza até, porque é um momento em que Oxalá fica fora do seu reino e o seu axé fica praticamente encapsulado, vamos dizer assim. Então é um momento muito, muito difícil até para casa, para os filhos naquele momento, porque é como se a casa tivesse, claro, não é bem isso, mas é como se a casa tivesse órfão naquele momento. Então desta quinta-feira até o segundo domingo de Oxalá, é engraçado, é como se a casa tivesse órfão, porque é como se quando você chega na casa de Oxalá, você não vê o Oxalá lá. Como se ele tivesse saído em viagem, você não sabe quando ele volta e se vai voltar. Então ele traz uma sensação bem desagradável, por ele estar nesse balué, nesse balutim, ali fora, simbolizando essa prisão. E aí se preparam algumas ervas, se dão banho em Oxalá com algumas ervas específicas. Então ervas bem, bem significativas. O obó é uma das ervas fundamentais, que não tem como não usar. Muita gente conhece como rama de leite e tal. É uma das ervas fundamentais, o próprio tapete de Oxalá, o macaçá é uma erva fundamental. Então existem algumas ervas que são preparadas para que Oxalá receba esse banho, para simbolizar esses 7 anos de sujeira, ou seja, de podridão. E aí, uma outra coisa curiosa é que nesse meio do caminho, ele faz um ubalutim fora. E aí lá ele joga um feitiço, Oxalá, lá dentro. E aí ele fala que dentro dessa chopana que ele cria, existe algo de bom a se pegar, uma coisa que é um prêmio, coisas do tipo. Por quê? Porque Oxalá, não que ele é vingativo, mas ele precisa punir as pessoas que o enganaram e que colocaram ele como ladrão. E aí é criada uma cantiga em cima disso. Que essa cantiga justamente é Oxalá dizendo, eu fui traído. As pessoas me traíram. Então essa cantiga de Oxalá, que eu vejo muitos lugares as pessoas cantarem lindamente, gritando e bonito, e cantando como se estivesse cantando a canção mais linda do mundo, na realidade é uma maldição. Porque ele está jogando praga nas pessoas.
no entanto que ele fala, na dobrada da cantiga, ele fala, todo mundo que entrar ali vai sair coxo, vai sair zarolho, vai sair com alguma deficiência. E as pessoas que entram, que não roubaram, saem normal, saem sem nada. Mas aquela pessoa que entra e participou do roubo do cavalo, sai com alguma deficiência que ele mandou. E essa cantiga, acredito que quase todo mundo conhece. Ô fururu, ô iê, ô ilalá, babá, quem é ilegibu? Ileifá, mojubá, babá, mojuborelele, mojubaú, oluaê, é maó, laruegê. Continua, gente. E aí entra a dobragem. Elesicambabá, maó, é maó. Oju, oloju, lesicambabá, é maó. Lesicambabá é com uma perna só. Lesicambabá, com uma perna só. Aí depois, oluoju, com o olho só, ou usar olho. Então, ou seja, cada uma dessa dobrada que ele vai falando é um castigo que ele vai dando a cada um, ou seja, uma praga que ele vai jogando a cada um dos envolvidos nesse roubo do cavalo que acaba recebendo. Então isso é uma coisa bem curiosa, que é uma cantiga. Até mesmo um dos interditos de Oxalá também é que Exu, mesmo depois de ele ter ficado preso esses 7 anos, quando Exu sabe que Orumilá falou que Oxalá estava preso, o que ele faz? Ele vai até Oxalá, vê Oxalá caído, dormindo dentro da prisão, e ele coloca nas costas de Oxalá uma cabaça com sal, para que Oxalá pareça corcunda quando sair, para ainda caçoar de Oxalá. Mesmo depois de ele ter se ferrado, ficado 7 anos, e aí, quando ele sai com aquela corcunda que todo mundo olha, que na verdade é uma cabaça de sal que ele está nas costas. E aí tem até uma cantiga que é curu, 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 cude, babaode, que ele está mostrando, quando Oxalá, quando ele faz, e você já vai na dança que ele vai, e ele faz mostrando as costas, ou seja, ele está mostrando a cabaça de sal que Exu colocou ainda nas costas dele. Então até nessa cantiga, então por isso que cada cantiga tem um significado, cada cantiga tem uma expressão do porquê, o que está explicando, o que é. Essa cantiga, por exemplo, ela está justamente mostrando isso. Então, deixa eu ver. Bom, uma das outras coisas que também é legal falar, como está no finalzinho, é do próprio mito da criação, tentar falar o mais rápido possível, que o Oxalá é dado ao Olodumare, o saco da criação, junto com um camaleão, com uma galinha de 5 dedos, tal, para que vá e que forme esse Waiê, que até então não existia, isso claro, no mito Yorubá. E aí ele não faz por negligenciar Exu, ele não faz justamente nessa passagem entre os mundos, que é o mensageiro, ele não faz a oferenda a Exu. Exu provoca muitas vezes uma sede muito, muito grande em Oxalá, onde ele se vê completamente atordoado de tanta sede, com seu pachorô ele fura o tronco do dendezeiro, escorre aquele vinho da palma, ele bebe e acaba ficando bêbado. Nisso que ele fica bêbado, ele acaba dormindo, né, se adormecendo. O Dudua passa, reconhece aquilo, pega o saco, pega tudo, chega até o Olodumare e fala, ó, você deu essa função ao Oxalá, só que o Oxalá tá bêbado, caído lá, e não tem como fazer. O Olodumare vira e fala, então vá você e cria o mundo. Aí ele chega até o Waiê que não existia, que era um montículo apenas de água, ele desce, ele sacode aquele saco, cai a terra, nisso a galinha voa para cima daquilo e começa a ciscar, e nisso cria o grande Aie. Isso ele joga o camaleão, ou seja, para ver se a terra está firme. São os elementos principais para saber. Isso, Oxalá acorda, atordoado com aquilo, que aconteceu, o mito está criado, ele chega ao Olodumare, e aí ele fala, quem mandou você negligenciar Exu? Pois agora então eu vou te dar como responsabilidade a criação. Então você vai ser responsável para pegar esse barro, e com esse barro você vai formar e vai fazer os seres humanos. E aí ele fica responsável por ele ser da criação. Uma coisa que é curiosa, que nas águas de Oxalá, nunca ninguém vem de cabeça descoberta. Alguém sabe o motivo? O porquê não se pode, diante de Oxalá, nunca ninguém ficar de cabeça descoberta?
Alguém sabe o porquê disso? Porque Oxalá, ele é pai de todos, dos vivos e dos mortos. E ele sabe identificar os vivos quando tem pano na cabeça. Isso é um mito que tem um fuxico por trás, óbvio. Mas ele sabe identificar os vivos dos mortos, porque, segundo a tradição, os mortos não usam nada no seu ori. Porque não tem o que proteger, porque não tem ori. Então, numa festa de Oxalá, por exemplo, num ritual, tudo que é para Oxalá, a cabeça tem que estar coberta. Para que você esteja dizendo para Oxalá, eu estou vivo, eu sou dos vivos. E claro, muito mais por trás, mas só uma curiosidade que é legal comentar. Que tem um significado e é importante, claro, quando vocês vierem numa festa, no Oxalá, alguma coisa, cubram a cabeça, sempre. Para que Oxalá saiba quem é vivo e quem é morto. Ou seja... Oi? Exato. Exato. Então isso é uma coisa curiosa. Uma coisa que... E aí, Oxalá, que aí é onde nasce Oxalá Adialé. Adialé é um orixá, é o Oxalá, um dos funfuns específicos por pegar esse barro e moldar o ser humano. Então por isso que uns é mais branquinho, outros mais moreninho, porque um passou a mais, um passou a menos, e aí ele vai moldando. E se tende o pedido de dar a Oxalá para que naquele momento em que ele for criar um ser humano, que ele não esteja bêbado, para que não fique faltando um braço, uma perna, um tudo e tal. Por isso que albinos, deficientes, são sempre filhos de Oxalá. Sempre tem uma proteção de Oxalá. E assim, Oxalá é o Criador. Ele é o responsável pela criação. Então, independente qual seja a condição, se Oxalá te fez daquela maneira e daquela forma, é porque ele quer que você seja daquele jeito. Porque ele não é imperfeito. Ele não fez alguma imperfeição. Se ele te fez daquele modo, se ele te fez daquele jeito, é porque ele acredita que é aquele modo, aquele jeito, daquela forma que você precisa ser. Então, quando você é ingrato ao corpo, é ingrato a quem você é, ao como você é, você está sendo ingrato com Oxalá. Você está dizendo que ele não foi capaz suficiente de te moldar de forma adequada, que ele foi imperfeito na sua criação. Então, além de você dizer que você é imperfeito, você está dizendo que Oxalá é imperfeito. Então, por isso que um dos primeiros passos dentro do conhecimento, quando se vai atrás, entende o mito da criação, é entender que Oxalá, se te fez daquele modo, é porque ele acredita que é daquela maneira, daquele jeito que você vai ter um aprendizado, que você vai crescer, que você vai... Ou seja, o conhecimento vem. Então, a aceitação ao corpo, a situação que Oxalá te colocou, é fundamental para quem tem esse reconhecimento e essa admiração com Oxalá. Porque Oxalá é pai de todos. Se ele é o pai da criação, ele é o pai de todo mundo. E, inclusive, ele é pai tanto dos vivos como dos mortos. Então, isso é uma coisa bem legal já de se saber. Não é porque você deixou a sua criação e morreu que você deixou de ser filho de Oxalá. Não, você continua sendo filho de Oxalá do mesmo modo. Até mesmo porque o ori, ele é muito... O barro que se vai se utilizar para essa criação é aquele barro mais vermelhado, que em alguns lugares você tem aquela tabatinga, né, aquela argila um pouco mais vermelha. E até mesmo quando vai se determinado santo que vai fazer um fundamentos mais internos, ou seja, de santos dentro, se usa mais pedras ou tais, coisas do tipo, e mais de fora geralmente é mais o metal, mais algumas outras coisas, mais o ferro, outros tipos de elementos, mas são fundamentais. E o barro é uma das coisas fundamentais. Por quê? Porque quando, por exemplo, você vai fazer um santo, você vai trazer o axé para aquele santo, só quem já passou sabe a quantidade de fuxicos, de elementos, de rituais que você faz com os elementos para que você possa tirar uma centelha divina de um orixá e colocar dentro daquele fundamento, de uma pedra. Então, só quem passou por isso sabe as águas que são utilizadas, as folhas que são utilizadas, a terra muitas vezes, ou seja, o vento, o fuxico que foi feito na mata, que foi feito no rio, ou seja, porque é uns elementos. Então, aquele otá, que muitas vezes foi consagrado, ele passou por uma série de rituais tão sagrados, de elementos da natureza tão fortes, onde você foi pegando um pouquinho de cada elemento, porque o orixá, no meu ponto de vista, ele simplesmente é a natureza em vida. A natureza numa manifestação viva é o orixá. E aí, para que eu alimente aquilo, através dos fundamentos que eu vou colocar ali, eu trago uma série desses elementos que é um pouco de cada orixá que tem. Dentro da folha, que tem dentro da água, que tem dentro da terra, que
tem dentro do egé, que tem dentro da pena, que tem dentro de N coisas, e eu vou preparar tudo aquilo para que dentro daquele fundamento eu coloque aquele elemento e deixe e permita com que aquela pedra, aquele utá, aquele búzios, aquela moeda, tenha um significado a mais. Justamente por eu ter recolhido da natureza um pouco desses elementos, um pouco desse axé, dessa força, para estar colocando ali. Então, por isso que o respeito ao Ibá é uma coisa muito séria. O respeito ao fundamento onde o orixá está ali, claro, não é um orixá que está ali, porque o orixá está na nossa cabeça, ele está dentro da gente. Como eu sempre falo, o orixá não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você tem que sentir o orixá sair de dentro. Diferente de um catiço, de um baiano, de um boiadeiro, que é um espírito, muitas vezes. Por isso que o candomblé, ele não é uma religião de fora para dentro, de dentro para fora. Diferente da Umbanda, diferente de um kardecismo, que vai lidar com espíritos, com ancestrais, com, sabe, com entidades. O candomblé não. O candomblé é uma religião interna, uma religião de natureza. É quando a gente traz o elemento da natureza vivo através de uma expressão, que é, muitas vezes, esse orixá. E aí a gente consiga manipular esses elementos, que é onde o orixá ele faz parte, é na mata, é na cachoeira, é no rio, é no mar, é na terra, sabe? É no ar, é na pena, é tudo, porque tudo é uma representação do orixá. Assim como tudo tá, porque tudo isso também é barato. Tudo tem, tudo é corpo, tudo tem uma pedra, uma folha, um animal, tudo tem um corpo, tudo tem um baralho específico. Então esse respeito a Oxalá, a tudo isso é muito fundamental. Gente, muita coisa eu não consegui falar, mas já deu horário, já deu 8 horas. Bom, o principal é entender que esse rito é um rito muito sério, muito bonito. Você viu como ele é... Claro, eu falei por cima como funciona. Claro, tem casas, o Engenho Velho, Casa Branca, muitas casas já de Salvador conseguem, assim... Oi? Cumpriu, exatamente. Então começa na quinta-feira, aí vai no primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo. Infelizmente, na cidade, a gente tenta fazer o possível. A gente tenta fazer o que está dentro das nossas possibilidades para que a gente consiga homenagear e ao menos uma partícula disso. Mas muita coisa, claro, não tem como morrer, não tem como deixar. Ou seja, não tem como a gente abandonar esse ritual, deixar de lado. A gente faz, claro, dentro daquele possível, mas a gente consegue. A gente não tem um rio, mas a gente tem uma água da chuva que a gente consegue pegar, consegue fazer, ou seja, então esse é o fundamental. Alguma pergunta? Nenhuma? Bom, então é isso, gente. Então já, meu objetivo hoje, 90% do que eu escrevi aqui, que eu queria falar, muita coisa não deu, mas deu para ter uma base do que é esse ritual, entender o quanto Oxalá é importante na nossa vida, o quanto ele é um orixá extremamente fundamental e a tua ligação não só com a gente, com o corpo, com o Exu, com os orixás, com a natureza, com tudo. Certo? Então, sábado agora teremos nossa festa, nessa homenagem a Oxalá, às 18h30. Todos de branco. Quem não tiver de branco não entra. Tá bom? Até sábado. Tchau.